Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e eu vou falar aqui pra vocês sobre uma coisa que vai ajudar muitas pessoas, principalmente que estão começando, mas se você já começou a escrever o seu livro, se não é o seu primeiro livro, se você já começou, também é importante que você preste atenção nas dicas que eu vou te dar hoje, porque às vezes você consegue melhorar o que já está feito. Porque às vezes você fez de uma forma errada, dá para melhorar. Do que eu tô falando? De como começar o seu livro, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm de começar, não saber como começar, a melhor forma de começar um livro. Então hoje eu vou te falar sobre alguns erros que você deve evitar cometer nesse primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo do seu livro, ele é essencial para você prender o seu leitor ali na história. Às vezes você tem uma história incrível, o resto da história é super sensacional, mas se nas primeiras páginas, nas primeiras páginas do capítulo ali, seu leitor não sentir que a história está interessante, ele já vai largar seu livro. Então por isso é muito importante você dedicar uma atenção para você construir bem essa introdução do seu livro, prestar atenção nessas primeiras páginas, na forma como você vai abordar a história, apresentar os personagens, senão você vai afastar esse seu leitor. Ele nem vai querer continuar lendo seu livro, que é um problema, que a gente quer que o seu leitor leia seu livro até o final, principalmente que ele não queira parar de ler, sabe? Aquela sensação de que o leitor pega o livro e não consegue nem parar de ler, e aí ele vai lendo e de repente terminou de ler o livro. Esse é o nosso objetivo. Então a gente não pode deixar o nosso leitor ir embora nas primeiras páginas do livro. Ele tem que se sentir atraído pela história, tem que sentir que a história está interessante. Então por isso eu vou mostrar aqui para vocês os principais erros que são muito comuns de acontecerem, para vocês evitarem cometer esses erros, para a história não ficar nesse nível chata nas primeiras páginas e você perder seu leitor. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. O primeiro erro que é muito comum, eu pego muitos livros com esse erro, que eu tenho um treinamento chamado Escritores Independentes, onde eu ajudo lá os escritores com todo o passo a passo, desde a escrita até a publicação independente. Se você quiser saber mais, não é um treinamento que eu tenho turmas sempre abertas, porque eu me dedico totalmente a ajudar os alunos a terem resultado. Então, periodicamente eu abro algumas novas vagas para ele. Então, se você quiser saber mais, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Mas como eu estava dizendo, lá eu faço análises de livros dos alunos. Então eu vejo alguns padrões de erros que são cometidos pela maioria. E esse é um deles. Esse é um erro que eu percebo que é muito comum nos livros que eu analisei, que é você não descrever o protagonista, especialmente, logo nas primeiras páginas. Isso é um erro gravíssimo, porque o seu leitor, ele vai se conectar logo com o primeiro personagem que aparece ali na história. Ele já vai começar a gerar certa expectativa, já vai começar a se conectar, a se identificar com o personagem. E é interessante que esse personagem seja o protagonista, que você já comece apresentando esse protagonista. E várias vezes eu pegava livros deles para analisar, e aí eu lia, chegava lá no terceiro capítulo e ainda eu tinha visto tudo o que aconteceu na história, eu conseguia imaginar, conseguia entrar na história, mas eu não conseguia visualizar o protagonista na minha mente. Eu não conseguia ver como ele era. E isso é um problema, porque se você não consegue visualizar como é esse personagem na sua cabeça, você não consegue se conectar com ele. É o personagem que tem um papel principal, mais importante ali, na hora de fazer seu leitor se emocionar, na hora de fazer seu leitor se envolver com a história, na hora de fazer seu leitor querer continuar lendo, saber o que vai acontecer. Porque mais do que tudo, mais do que a história em si, o seu leitor, ele quer saber o que está acontecendo com o personagem. Ele quer saber da vida do personagem. O que vai acontecer na história é consequência. Mas o mais importante, mesmo que de forma inconsciente a pessoa não sabe disso, mas o que conecta esse seu leitor com a sua história é se o seu protagonista, se os seus personagens em geral estão bem descritos, estão bem desenvolvidos. E nas primeiras páginas você já tem que apresentar como é esse personagem. Você pode até deixar para apresentar as características psicológicas, personalidade, vai demonstrando isso nas ações dos personagens mais pra frente, à medida que a história vai acontecendo. Mas, por exemplo, a característica física, a aparência desse personagem é muito importante. Que nas primeiras páginas você já diga isso de alguma forma, para o seu leitor já continuar a história já sabendo como é essa pessoa. E às vezes você pode ir lá, você fala que é uma menina, aí tá lá a menina acontecendo a história, você não sabe mais ou menos a faixa etária dessa menina, não sabe se ela é alta, magra, gorda, se ela é pele branca, pele negra, se ela é loira, se ela é ruiva,
Se ela tem cabelo castanho, você não sabe. Cada leitor que vai ler seu livro vai imaginar um personagem diferente. Imagina isso. Você criou uma história, você imaginou uma coisa na sua cabeça e cada leitor vai imaginar uma coisa diferente. Então isso é um grande problema. Por isso que é muito importante você já descrever esse personagem. No primeiro capítulo do seu livro, ele já tem que apresentar aí as características dele. Outra coisa que é muito grave, um outro erro muito comum de acontecer é não apresentar o mundo da história nas primeiras páginas. Então, se você não apresenta esse mundo da história, a pessoa começa a ler a história, tá lá, vamos supor que você descreveu bem o personagem, mas você não apresentou, por exemplo, onde está acontecendo a história. A pessoa começa a ler a história e não sabe nem onde que está se passando a história. Está se passando onde? É na floresta? Não é nem floresta, mas vamos supor, você não fala a cidade, por exemplo, onde está acontecendo. A pessoa não sabe nem o que imaginar. Ela vai ficar perdida na sua história. Então isso vai desorientar essa pessoa logo nas primeiras páginas. Está vendo como que as coisas vão afastando o seu leitor? Sua história já fica incompreensível nas primeiras páginas. Tem pessoas que gostam de falar certas características mais pra frente, mais pro meio do livro e revelando, mas tem coisas que não dão pra você ficar adiando, você tem que já apresentar nas primeiras páginas. Então, por mais que você não comece, não é pra você sair listando onde acontece a característica do personagem listando assim nas primeiras páginas, não é isso. É você ir apresentando aos poucos, mas que seja pelo menos dentro do primeiro capítulo, pra não ficar muito distante. Porque senão você já vai ter imaginado uma parte da história. Imagina você se colocando no lugar do seu leitor. Você começou a ler, você já leu uma grande parte da história com uma visão da história na sua cabeça. De repente, no meio da história, são revelados alguns detalhes, você descobre que não era onde você estava imaginando a história, você descobre que o protagonista é totalmente diferente do que você tinha imaginado inicialmente. Você vai ficar frustrado com a história, vai ficar decepcionado, tipo, nossa, eu já estava imaginando a história era de um jeito e agora ele falou que é de outro. Então é muito sério isso. Então você já tem que apresentar o seu protagonista, vai apresentando os outros personagens ao longo da história, mas especialmente foca aí no protagonista nessas primeiras páginas, apresenta o mundo da história, onde está acontecendo a história, qual tempo está se passando, enfim, outros elementos também do planejamento, mas para o seu leitor não ficar perdido, desnorteado, sem saber o que está acontecendo ali, senão ele vai ficar frustrado com você, essa é a verdade. Um terceiro erro, que eu já até falei um pouco junto com o segundo ali, é sair listando descrições, que é uma coisa que várias pessoas fazem. Ah, beleza, eu descrevi meu protagonista. Aí você chegou lá e falou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha cabeça. João, um menino alto, moreno, de olhos azuis, tem 1,70 m, já tem barba, tem, sei lá, vai listando várias características assim do personagem, sabe? Isso vai cansar o seu leitor e vai falar, caraca, que saco, a pessoa vai conseguir ver perfeitamente o protagonista, mas vai parecer que ela tá lendo uma lista de compra ali, com um monte de coisa listada. Não é pra fazer isso. As características você não vai listar, você vai apresentar. É diferente. Não é pra você listar as descrições, você tem que detalhar, você tem que apresentar, abordar. Como que você faz isso? Aos poucos, no meio da narrativa, você vai soltando, você solta uma característica, aí acontece alguma coisa, você fala outra característica. Então você vai encaixando isso no contexto da narrativa, ao longo da história, para ficar natural, tem que ficar fluido, não é para sair falando tudo que tem ali. Acontece uma coisa, você fala, a cor da pele dele, assim, acontece outra coisa, os cabelos dele era dessa cor, a característica é ondulado, enfim. Você vai listando à medida que a história vai acontecendo. O problema disso é que algumas pessoas até fazem isso, mas demora muito, deixa a história passar muito para colocar a característica. Aí é que tá o problema. Não tem problema você listando aos poucos, o problema é você listar aos poucos lá no meio do livro. Esse aí é que é o problema. Então faça isso dentro desse primeiro capítulo, pensa nisso na hora que você for construir essas descrições. E por fim aqui um outro erro muito comum é a pessoa não conhecer as técnicas de escrita, não ter uma estrutura narrativa definida, não saber o que está fazendo, senta para escrever no improviso, acha que escrever é só o que está na sua cabeça e colocar no papel, sem técnica, sem colocar um gancho que prende o seu leitor, sem gatilho mental, sem estrutura narrativa, sem uma introdução bem construída, e só sai fazendo, sai escrevendo do jeito que acha que tem que ser. E não é assim. Se você não coloca ali as técnicas de escrita persuasiva, os gatilhos mentais, se você não constrói bem essa introdução dentro das técnicas, dentro da estrutura, vai ficar também meio perdida essa introdução.
É aí que muitas pessoas também têm dificuldade em começar o livro, porque não sabe como fazer da forma certa. Tem várias estruturas narrativas, vários tipos de introdução diferentes, tem várias formas de você iniciar um livro e são todas muito diferentes. Então você tem que conhecer também as técnicas, os ganchos para você prender o seu leitor ali nas primeiras páginas, que isso é muito importante, que muitas pessoas não conhecem as técnicas de escrita e depois ficam perdidas para começar aí a escrever o texto. Mas eu não vou entrar em detalhes, não vou me aprofundar muito sobre isso, porque só isso já dá um vídeo inteiro. Então continue acompanhando também os vídeos que eu vou postando. Toda semana sai um vídeo novo, com conteúdo novo, porque esse na verdade nem é o foco desse vídeo aqui agora. O vídeo agora, o foco é só mostrar para vocês os erros que são muito comuns de vocês, que muitas pessoas acabam cometendo nas primeiras páginas, que são gravíssimos, para você ir já identificar e não cometer isso na hora que você for começar o seu livro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo pra vocês!